Graça e paz, irmãos. Nós estamos estudando a revista Nossa Fé em nossa escola dominical. O tema trimestral é Onde está Deus nessa hora? Nosso sofrimento e a providência de Deus. Lição número 1. Deus está acima do sofrimento. O Senhor faz tudo como quer. Leitura básica, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que faz os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Teólogos tentam explicar a existência do mal na criação de um Deus bom, justo, onipotente, onisciente e onipresente. Se Deus é bom e o mal existe, então Deus não é onipotente. Se Deus é onipotente e o mal existe, então Deus não é bom. Pode-se seguir com as indagações, mas, no fim, o que se questiona é: como podem coexistir um Deus bom e o mal? No fundo, no entanto, o que assombra o ser humano é: por que eu sofro? Nosso sofrimento pessoal é o que nos leva a fazer essas perguntas. A realidade de nossa dor nos conduz ao mais profundo questionamento, pois se opõe ao nosso orgulho. De fato, o sofrimento é um desafio ao homem que vê a realidade a partir de si. É interessante, portanto, que pessoas sofridas tenham outra perspectiva, ora amarga, ora resignada e conformada à vontade de Deus. Nossa aula de hoje, portanto, aborda um salmo que reflete o coração de um homem que se resignou e entendeu que Deus está acima do seu sofrimento. Tópico 1. Criador de todas as coisas. O Salmo 115 nos dá pista do que o ensejou. O verso 2 expõe o questionamento de nações ímpias a Israel sobre o paradeiro de seu Deus.
Isso aponta para uma situação de derrota por parte de Israel, que estaria sendo escarnecido por outras nações, que consideravam a derrota israelita como sendo a vitória de deuses ímpios sobre o Senhor. Sendo assim, o salmista, muito provavelmente, estava nas mãos de seus inimigos, amargando a derrota e o escárnio. Nesse contexto, seria como um lamento ou queixume diante de Deus. No entanto, o salmista reconhece as razões de Deus. A lei mosaica já deixava claro o que o Senhor faria caso Israel fosse infiel. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra. Deuteronômios 28, 49. Isso significa que tudo estava conforme a vontade de Deus. O sofrimento do salmista e do povo não era apenas conhecido do Senhor, mas imposto por ele. Surpreendentemente, o salmista inicia seu salmo dedicando glória a Deus e não ao povo. O que pode sustentar essa posição? Parece loucura louvor em vez de lamento nos lábios de um sofredor. Porém, ao ver a promessa da condenação e as profecias se cumprirem, o salmista percebe o lugar de Deus. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe apraz. Versículo 3. Ao enxergar a posição do salmista, ao enxergar a posição do Senhor, o salmista reconhece a prerrogativa divina de fazer o que quiser. Isso é muito claro quando tratamos nossas coisas. Isto é, fazemos o que desejamos delas, pois é nosso direito. Por outro lado, quando se trata de o Criador fazer o que deseja, não aceitamos muito bem. Paulo evocou justamente esse direito divino em Romanos 9. Quando o apóstolo aborda a figura do oleiro, a partir do versículo 19 de Romanos 9, ele tem como fundamento a relação Criador e criatura. Assim como o oleiro faz o que quer do barro, assim Deus faz com o ser humano. Paulo escreve esse trecho para explicar a razão de existirem filhos de Abraão não salvos, defendendo que o Senhor pode, do mesmo barro, fazer vasos para a honra e para a desonra. Isto é, filhos de Abraão não salvos e filhos de Abraão salvos. Essa dura realidade nos faz entender que o sofrimento é parte da criação divina e não algo que ocorre à revelia de Deus. Indo além, olhar a relação Criador-criatura nos leva à constatação de que tudo existe a partir de Deus. O sofrimento não existe como uma realidade que se impõe a Deus e sua criação, mas como uma realidade que se relaciona com tudo o que o Senhor fez. Agostinho defendia a ideia de que o mal não existe pela deturpação do bem, ou seja, não tem substância própria. Agostinho defendia a ideia de que o mal existe pela deturpação do bem, ou seja, não tem substância própria. A razão desse raciocínio é que Deus não pratica o que é mal, criando o mal em si, pois tudo que o Senhor deu testemunho de tudo que ele havia criado era bom.
É algo difícil de ser compreendido, mas Deus criou todas as coisas, das quais o mal faz parte. Porém, não criou o mal. Como Criador, Deus tem uma relação mais do que incidental com o mal. Gênesis 3:22 diz: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Conhecer, no hebraico, é mais um aspecto relacional do que intelectual. Envolve não apenas a mente, mas os afetos. O Senhor enunciou o mal, definindo-o e condenando-o. Deus tudo criou de modo que as coisas boas poderiam ser corrompidas, não só dando lugar para o mal, mas definindo o seu funcionamento e relação com as coisas. Parece assustador, mas isso coloca o Criador no absoluto controle de todas as coisas. Tópico 2. Controlador de todas as coisas. O salmista nos mostrou que a vitória dos inimigos sobre Israel era da vontade de Deus. Todo o quadro de horror visto nos profetas sobre o modo arrasador como a Babilônia chegaria era uma ordenança de Deus. A escravidão de Israel no Egito iniciou-se pela venda de José por seus irmãos, o que José entendeu como a mão do Senhor para salvar da fome. A prerrogativa do Criador o coloca no controle de todas as coisas. Jesus colocou a seus discípulos essa verdade de variadas maneiras, para que descansassem no Senhor. Chamou de felizes aqueles que sofrem por ele. Mateus 5:11. Cristo disse que Deus consente com a venda de pardais e conta o cabelo de nossas cabeças, para que seus discípulos soubessem que Deus cuidava deles. Mateus 10:29-30. Anunciou as dores que estavam por vir ao longo da história da redenção. Marcos 13. Finalmente, garantiu que passaríamos por aflições de um mundo já vencido por ele. João 16:33. Jesus usou Judas. João 17:12. O Império Romano. João 19:11. A liderança de Israel. Marcos 15:10-11. A cegueira de um jovem para cumprir sua obra. João 9:3. Tudo segundo o desígnio de Deus. O Deus que cria, controla. A dependência em relação ao Criador coloca todas as coisas em suas mãos. Promessas, previsões e profecias são possíveis não por Deus olhar o futuro, mas por tê-lo feito. Esse controle não é uma constante manipulação da criação, mas o uso devido dos agentes e meios de acordo com o propósito com que foram feitos. Isso significa dizer que Deus não usaria uma pedra para clamar, ainda que isso lhe seja uma boa metáfora. Lucas 19:40. Pois para isso levantou homens. Tampouco o Senhor nos aqueceria com gelo ou adoçaria com sal, pois cada coisa foi criada com um propósito. Provérbios 16:4. Desse modo, Deus usou nações ímpias para disciplinar seu povo. O salmista reconhece não só a mão do Senhor sobre Israel, como sobre os ímpios. Os inimigos poderiam ter o povo de Deus em suas mãos, mas o Criador os tinha nas suas.
Mesmo sendo usados para disciplinar Israel, o salmista afirma que os ímpios se tornariam como seus ídolos mudos, cegos, inertes e surdos, ou seja, mortos. Salmo 115, 4-7 e o 18. Essa verdade não foi motivo de desespero ou desconfiança por parte do salmista. Pelo contrário, ele reafirmou a confiança que Israel tem no Senhor como povo vivo e refeito em seus remanescentes. Nada impede Deus de continuar sua aliança e usar os meios que deseja para fazê-la chegar a bom termo. Por isso, o salmista repete continuamente o nome pactual de Deus, representado pela palavra Senhor, e mencionando a figura do sacerdote que levava as ofertas diante de Deus. Na verdade, o salmista sabia que estava nas mãos do Senhor. O sofrimento não desafiou o Criador, mas estava sendo utilizado por ele. Assim é o mal. Não é imposto, mas resulta do que foi feito. Não é livre, porém afeta de maneiras e com alcance definido pelo Senhor. Sem as mãos do Senhor, nada existiria, nem o mal que nos causa sofrimento. Ainda que isso nos deixe aturdidos, esta é uma conclusão inevitável em uma realidade criada e caída. No fim, todas as coisas são sustentadas por Deus. Tópico 3. Sustentador de todas as coisas. O sustento de Deus é a grande diferença de seu envolvimento em todas as coisas. Enquanto o homem influencia e é influenciado pelo mundo à sua volta, o Senhor não é afetado. Por isso pode haver uma criação má e um Deus bom. Nosso olhar costuma considerar nosso ponto de vista como criaturas, ignorando que o Criador, independentemente de tudo externo a ele, não sofre variação, mudança ou interferência alguma em seu ser. A imutabilidade de Deus é uma verdade óbvia. O Senhor não precisa de coisa alguma da criação. Caso contrário, ele teria de ser posterior à criação. O que a Escritura apresenta é um Criador que não só fez, como sustenta todas as coisas. O Salmo 115 declara que aquele que está no céu faz o que quer. Não as nações inimigas ou o povo de Israel, mas o Senhor é quem tem todas as coisas em suas mãos. Em Isaías 40, 12-30, vemos o profeta registrando a grandeza do Deus que mede os céus a palmos, pesa os montes e não ouve conselhos. Deus é incomparável, não pode ser manipulado como os ídolos das nações. Elas são um vácuo. Ele, que é eterno, restaura o vigor de seus, quando até os jovens se cansam. O Salmo 104 deixa claro o sustento do Senhor. Sem ele, toda a criação sucumbiria. Não haveria ordem nas coisas, como as estações do ano. É clara a noção bíblica de que o mundo é sustentado por seu Criador, de modo que a situação, as pessoas, as possibilidades, tudo o que nos cerca depende das mãos do Senhor para existir. Diante disso, não temos opção além de entender
nosso sofrimento como uma realidade sustentada por Deus. Ele não está distante ou lançado fora pelo mal que nos aflige, mas Ele mesmo tornou parte de nossa vida. Isso deve nos fazer repensar. Entendendo que Deus é quem sustenta até as circunstâncias de nosso sofrimento, nossa visão sobre sua presença precisa mudar. Medir sua proximidade pelo tamanho de nossa dor é ver o mundo a partir de nós. Nosso sofrimento deve ser visto no contexto criação, queda, redenção. Nesse contexto, que se inicia na criação, nosso sofrimento tem de ser associado às possibilidades estabelecidas pelo Criador. Não fosse a vontade de Deus a existência do sofrimento, Ele teria criado outra forma. Portanto, o Senhor não está longe, mas sustentando nosso sofrimento. Conclusão: nossa crença de que Deus é o Criador, controlador e sustentador de toda a realidade tem de ser o fundamento para nossa compreensão do sofrimento. Deixar que a dor nos dirija o pensamento, em vez de a palavra de Deus, alimenta o sentimento de abandono e alimenta uma compreensão de que o Senhor não é soberano, ou mesmo de que não há um Deus sobre todas as coisas. Por fim, isso só aprofunda o sofrimento. Amém? Deus te abençoe. Esta foi a leitura da nossa lição de número 1. Um grande abraço.